Agosto 24, lendo a história de Deus. Jeremias 49 e 50. Jeremias 49. A mensagem acerca de Amon, acerca dos amonitas. Assim diz o Senhor: por acaso Israel não tem filhos? Será que não tem herdeiros? Por que será então que Moloque se apossou de Gade? Por que o seu povo vive na cidade de Gade? Portanto, certamente vem dias, declara o Senhor, em que farei soar o grito de guerra contra Rabá dos Amonitas. Ela virá a ser uma pilha de ruínas, e os seus povoados ao redor serão incendiados. Então, Israel expulsará aqueles que o expulsaram, diz o Senhor. Lamentem-se, ó Hesbom, pois Ai está destruída. Gritem, ó moradores de Rabá. Vistam-se com um pano de saco e chorem. Corram para onde der pelos muros, pois Moloque irá para o exílio, com os seus sacerdotes e os seus oficiais. Porque você se orgulha dos seus vales. Porque se orgulha dos seus vales tão frutíferos. Ó filho infiel, você confia nas suas riquezas e diz: quem me atacará? Farei que você tenha pavor de tudo o que está à sua volta, declara o soberano, o Senhor dos Exércitos. Vocês serão dispersos, cada um em uma direção, e ninguém conseguirá reunir os fugitivos. Contudo, depois disso, trarei restauração aos amonitas, declara o Senhor. Mensagem acerca de Edom. Acerca de Edom, assim diz o Senhor dos Exércitos: será que já não há sabedoria em Temã? Será que o conselho desapareceu dos prudentes? A sabedoria deles deteriorou-se. Voltem e fujam, escondam-se em cavernas profundas, vocês que moram em Dedã, pois trarei a ruína sobre Esaú, na hora em que eu o castigar. Se os que colhem uvas chegassem a você, não deixariam apenas umas poucas uvas? Se os ladrões viessem durante a noite, não roubariam apenas quanto achassem suficiente? Mas eu despi Esaú e descobri os seus esconderijos, para que ele não mais se esconda. Os seus filhos, parentes e vizinhos foram destruídos. Ninguém restou para dizer: deixe os seus órfãos, eu protegerei a vida deles. As suas viúvas também podem confiar em mim. Assim diz o Senhor: se os que não estavam condenados a beber o cálice do castigo tiveram que bebê-lo, porque você deveria ficar impune. Você não ficará sem castigo, mas irá bebê-lo. Eu juro por mim mesmo, declara o Senhor, que Bosra ficará em ruínas e desolada. Ela se tornará objeto de afronta e de maldição, e todas as suas cidades serão ruínas para sempre. Ouvi uma mensagem do Senhor. Um mensageiro foi enviado às nações para dizer: reúnam-se para atacar Edom. Preparem-se para a batalha. Agora, eu faço de você uma nação pequena entre as demais, desprezada pelos homens. O pavor que você inspira e o orgulho do seu coração o enganaram. A você, que vive nas fendas das rochas, que ocupa os altos das colinas, ainda que você, como a águia, faça o seu ninho nas alturas, de lá eu o derrubarei, declara o Senhor. Edom se tornará objeto de terror. Todos os que por ali passarem ficarão chocados e zombarão de todos os seus ferimentos, como foi com a destruição de Sodoma e Gomorra e das cidades vizinhas, diz o Senhor. Assim ninguém habitará ali, nenhum homem residirá nela. Como um leão que sobe da densa floresta do Jordão em direção aos pastos verdejantes, subitamente eu caçarei Edom, pondo-a fora da sua terra. Quem é o escolhido que designarei para isso? Quem é como eu que possa me desafiar? E que pastor pode resistir a mim? Por isso, ouçam o que o Senhor planejou contra Edom, o que preparou contra os habitantes de Temã. Os menores do rebanho serão arrastados, e as pastagens ficarão devastadas por causa deles. Ao som da sua queda, a terra tremerá, o grito deles ressoará até o mar vermelho. Vejam uma águia subindo e planando.
estende as asas sobre Bosra. Naquele dia, a coragem dos guerreiros de Edom será como a de uma mulher que está dando à luz. Mensagem acerca de Damasco. Acerca de Damasco, Amate e Arpade estão atônitas, pois ouviram más notícias. Estão desencorajadas, perturbadas, com um mar agitado que não pode acalmar-se. Damasco tornou-se frágil. Ela se virou para fugir, e o pânico tomou conta dela. Angústia e dor se apoderaram dela. Dor como a de uma mulher em trabalho de parto. Como está abandonada a cidade famosa, a cidade da minha alegria. Por isso, os seus jovens cairão nas suas. Todos os seus guerreiros se calarão naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos. Porei fogo nos muros de Damasco, o qual consumirá as fortalezas de Ben-Hadad. Mensagem acerca de Quedar e de Azor. Acerca de Quedar e os reinos de Azor, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, derrotou. Assim diz o Senhor: preparem-se, ataquem Quedar e destruam o povo do Oriente. Tomem as suas tendas e os seus rebanhos, as suas cortinas com todos os seus utensílios e camelos que levam para si. Gritem contra eles, há pavor por todos os lados. Fujam rapidamente, escondam-se em cavernas profundas, vocês habitantes de Azor, declara o Senhor. Nabucodonosor, rei da Babilônia, fez planos e projetos contra vocês. Preparem-se e ataquem uma nação que vive tranquila e confiante, declara o Senhor. Uma nação que não tem portas nem trancas e que vive sozinha. Os seus camelos se tornarão despojo e as suas grandes manadas espólio. Espalharei a todos os ventos aqueles que rapam a cabeça, e de todos os lados trarei a sua ruína, declara o Senhor. Azor se tornará uma habitação de chacais, uma ruína para sempre. Ninguém mais habitará ali, nenhum homem residirá nela. Mensagem acerca de Elão. Esta é a palavra do Senhor que veio ao profeta Jeremias acerca de Elão, no início do reinado de Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam, quebrarei o arco de Elão, a base do seu poder. Farei que os 4 ventos dos 4 cantos do céu soprem contra Elão. Eu os dispersarei aos 4 ventos, e não haverá nenhuma nação para onde não sejam levados os exilados de Elão. Farei que Elão trema diante dos seus inimigos, diante daqueles que desejam tirar-lhe a vida. Trarei a desgraça sobre eles, a minha ira ardente, declara o Senhor. Farei que a espada os persiga, até que eu os tenha eliminado. Estabelecerei o meu trono em Elão e destruirei, dali, o seu rei e os seus líderes, declara o Senhor. Contudo, trarei restauração a Elão nos dias que virão, declara o Senhor. Jeremias 50. Mensagem acerca da Babilônia. Esta é a palavra que o Senhor falou pelo profeta Jeremias acerca da Babilônia e da terra dos babilônios. Anunciem e proclamem entre as nações. Ergam um estandarte e o proclame. Não escondam nada. Digam: a Babilônia foi conquistada. Bel foi humilhado. Marduk está apavorado. As imagens da Babilônia estão envergonhadas e os seus ídolos apavorados. Uma nação vinda do norte a atacará, arrasará a sua terra e não deixará nela nenhum habitante. Tanto homens como animais fugirão. Naqueles dias e naquela época, declara o Senhor, o povo de Israel e o povo de Judá irão juntos, chorando e buscando o Senhor, seu Deus. Perguntarão pelo caminho que leva a Sião e voltarão o rosto na direção dela. Virão e se apegarão ao Senhor em uma aliança permanente que não será esquecida. O meu povo tem sido ovelhas perdidas. Os seus pastores a desencaminharam e as fizeram perambular pelos montes. Elas vaguearam por montanhas e colinas e se esqueceram do seu próprio curral. Todos os que as encontram as devoram. Os seus adversários disseram: não somos culpados, pois elas pecaram contra o Senhor. A morada da justiça, o Senhor, a esperança dos seus antepassados.
Fujam da Babilônia, saiam da terra dos babilônios e sejam como os bodes que lideram o rebanho. Vejam, eu mobilizarei e trarei contra a Babilônia uma coalizão de grandes nações do norte. Elas tomarão posição de combate contra ela e dali a conquistarão. As flechas deles serão como guerreiros bem treinados, que não voltam de mãos vazias. Assim, a Babilônia será saqueada, todos os que saquearam se fartarão, declara o Senhor. Ainda que você esteja alegre e exultante, você que saqueia a minha herança, ainda que você seja saltitante, como uma novilha solta no pasto, e relinche como os garanhões, a sua mão se envergonhará profundamente. Aquela que a deu à luz ficará constrangida. Ela se tornará a menor das nações. Um deserto, uma terra seca e árida. Por causa da ira do Senhor, ela não será habitada, mas ficará completamente desolada. Todos os que passarem para a Babilônia ficarão chocados e zombarão por causa de todas as suas feridas. Tomem posição de combate em volta da Babilônia. Todos vocês que empunham o arco, atirem nela. Não poupem flechas, pois ela pecou contra o Senhor. Gritem contra ela de todos os lados. Ela se rende, as suas torres caem, os seus muros são derrubados. Esta é a vingança do Senhor. Vinguem-se dela. Façam-lhe o mesmo que ela fez aos outros. Eliminem da Babilônia o semeador e o que manuseia a foice na época da colheita. Por causa da espada do opressor, que cada um volte para o seu próprio povo e cada um fuja para a sua própria terra. Israel é um rebanho disperso, afugentado por leões. O primeiro a devorá-lo foi o rei da Assíria, e o último a esmagar os seus ossos foi Nabucodonosor, rei da Babilônia. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: castigarei o rei da Babilônia e a sua terra, como castiguei o rei da Assíria. Mas trarei Israel de volta à sua própria pastagem. Ele pastará no Carmelo e em Bazã, e saciará o seu apetite nos montes de Efraim e em Gileade. Naqueles dias e naquela época, declara o Senhor, procurarão pela iniquidade de Israel, mas nada será achado. Procurarão pelos pecados de Judá, mas nenhum será encontrado, pois perdoarei o remanescente que eu poupar. Ataquem a terra de Mirataim e aqueles que moram em Pecode. Persigam-nos, matem-nos e separem-nos para a destruição, declara o Senhor. Façam tudo o que ordenei a vocês. Há ruído de batalha na terra e de grande destruição. Quão quebrado e destroçado está o martelo de toda a terra. Quão arrasada está a Babilônia entre as nações. Preparei uma armadilha para você, ó Babilônia, e você foi apanhada de surpresa. Você foi achada e capturada, porque se opôs ao Senhor. O Senhor abriu o seu arsenal e trouxe para fora as armas da sua ira, pois o soberano, o Senhor dos exércitos, tem trabalho para fazer na terra dos babilônios. Venham contra ela dos confins da terra, arrombem os seus celeiros, empilhem-na como feixes de cereal, separem-na para a destruição, não deixe nenhum remanescente. Matem todos os seus novilhos, que eles desçam para o matadouro. Ai deles, pois chegou o seu dia, a hora de serem castigados. Escutem os fugitivos e sobreviventes vindos da Babilônia, declarando em Sião como o Senhor, o nosso Deus, se vingou, como se vingou do seu templo. Convoquem flecheiros contra a Babilônia todos aqueles que empunham o arco. Acampem-se todos ao redor dela, não deixem ninguém escapar. Retribuam a ela conforme os seus feitos. Façam com ela tudo o que ela fez. Porque ela foi arrogante contra o Senhor, o Santo de Israel. Por isso, os seus jovens cairão nas ruas e todos os seus guerreiros se calarão naquele dia, declara o Senhor. Veja, estou contra você, ó arrogante, declara o soberano, o Senhor dos exércitos, pois chegou o seu dia, a sua hora de ser castigada. A arrogância tropeçará e cairá, e ninguém a ajudará a se levantar.
incendiarei as suas cidades e o fogo consumirá tudo ao seu redor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: o povo de Israel está sendo oprimido e também o povo de Judá. Todos os seus captores os prendem à força, recusando deixá-los ir. Contudo, o Redentor deles é forte. Senhor dos Exércitos é o seu nome. Ele mesmo defenderá a causa deles e trará descanso à terra, mas inquietação aos que vivem na Babilônia. Uma espada contra os babilônios, declara o Senhor, contra os que vivem na Babilônia e contra os seus líderes e os seus sábios. Uma espada contra os falsos profetas. Eles se tornarão tolos. Uma espada contra os seus guerreiros. Eles ficarão apavorados. Uma espada contra os seus cavalos, contra os seus carros de guerra e contra todos os estrangeiros nas suas fileiras. Eles serão como mulheres, uma espada contra os seus tesouros. Eles serão saqueados. Uma seca virá contra as suas águas. Elas secarão, porque há uma terra de imagens esculpidas, e eles enlouquecem por causa dos seus ídolos horríveis. Por isso, criaturas do deserto e hienas nela morarão, e as corujas nela habitarão. Ela jamais voltará a ser povoada, nem haverá quem nela viva no futuro. Como Deus destruiu Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, declara o Senhor. Assim ninguém habitará ali, nenhum homem residirá nela. Veja, um exército vem do norte, uma grande nação e muitos reis se mobilizam desde os confins da terra. Eles empunham o arco e a lança. São cruéis e não têm misericórdia. O barulho que fazem é como o bramido do mar e montam os seus cavalos em formação de batalha para atacar você, ó filha da Babilônia. Quando o rei da Babilônia ouviu relatos sobre eles, as suas mãos amoleceram. A angústia tomou conta dele. E dores, como a de uma mulher ao dar à luz, como um leão que sobe da densa floresta do Jordão em direção aos pastos verdejantes. Subitamente, eu caçarei a Babilônia pondo-a fora da sua terra. Quem é o acolhido que designarei para isso? Quem é como eu que possa me desafiar? E que pastor pode resistir a mim? Por isso, ouçam o que o Senhor planejou contra a Babilônia, o que preparou contra a terra dos babilônios. Os menores do rebanho serão arrastados, e as pastagens ficarão devastadas por causa deles. Ao som da tomada da Babilônia, a terra tremerá, o grito deles ressoará entre as nações. Você acabou de acompanhar a Bíblia 365, lendo a história de Deus. Se você quer acompanhar com outra versão bíblica, registrar a sua leitura, dar sugestões, participar de nosso grupo no WhatsApp ou até mesmo fazer pedidos de oração, acesse sempre www.abiblia365.com.br. E lembre sempre, em leituras diárias, confortaremos e fortaleceremos a nossa fé.